A passagem de hoje é Jeremias 1, versículos 11 a 19. Vamos ler juntos. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Vamos compartilhar a palavra com o título: A vara de amendoeira e a panela a ferver. Desde ontem, estamos meditando no livro de Jeremias. Entre as pessoas da Bíblia, quem será que entendeu melhor o coração de Deus Pai, o coração do Pai? Eu penso que talvez tenha sido Jeremias. Como vocês sabem bem, Jeremias recebeu o apelido de profeta das lágrimas. Mas que lágrimas eram essas? Não eram lágrimas derramadas por sentimentos pessoais ou por uma tristeza particular. Eram lágrimas derramadas ao ver os filhos de Deus cheios de pecado, e ao conhecer o coração do Pai, o coração de Deus, que espera e espera que eles voltem. Na Bíblia, Jeremias se lamenta muitas vezes. Quando ele via o pecado do povo de Judá do Sul, dos seus próprios compatriotas, a ira e a disciplina de Deus pareciam totalmente justas. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha de anunciar com a própria boca: Vocês serão destruídos por uma nação estrangeira. Isso certamente deixava o seu coração muito pesado, desconfortável e triste. Por isso o lamento saía naturalmente. Vemos muitas vezes Jeremias sem poder ir para um lado nem para o outro, apenas sentado diante de Deus, chorando e lamentando. Creio que nós, cristãos, também precisamos carregar esse coração de Jeremias diante da nossa nação e do nosso povo, que neste mês de junho, ao vermos tantos lugares quebrados, possamos lamentar diante de Deus, entregar tudo a Ele e orar. No guia de meditação Daily Bible, há um resumo muito bom de todo o livro de Jeremias. Um professor de quem gosto muito e a quem respeito organizou tudo de uma forma muito simples e fácil de entender. Quando tiverem tempo, leiam esse resumo e meditem no livro inteiro de Jeremias. Creio que isso será uma grande graça. O texto de hoje fala de duas visões que Jeremias teve. Uma é a visão da vara de amendoeira, e a outra é a visão da panela a ferver. Primeiro, a visão da vara de amendoeira precisa ser entendida como um jogo de palavras em hebraico. Deus mostrou duas palavras com sons parecidos, e por meio delas, revelou aquilo que ele faria dali em diante. Amendoeira, em hebraico, é shaked. Essa palavra é formada pelas mesmas consoantes do verbo hebraico shakad, que significa guardar, vigiar, estar atento. Esse é um dos pontos em que conhecer o hebraico ajuda bastante. Muitas palavras hebraicas são formadas por três consoantes, como katav ou amar. Dependendo de como os pontos vocálicos são colocados nessas consoantes,
A palavra pode virar um particípio ou mudar de tempo verbal. A questão aqui é que as três consoantes são as mesmas. Amendoeira é shaked. Guardar, vigiar, é shakad. No texto de hoje, aparece a forma de particípio de shakad, shoked. Ao mostrar a amendoeira a Jeremias, Deus confirma: a palavra que eu falar daqui em diante, eu certamente guardarei. A palavra que eu falar daqui em diante, certamente se cumprirá. A segunda visão é a visão de uma panela a ferver. A panela está fervendo e está inclinada a partir do norte. Por meio disso, Deus avisa de antemão que uma desgraça virá do norte sobre todo o povo. No versículo 15, Deus explica o que será essa desgraça que virá do norte. Por meio dos reinos do norte, ele atacará Jerusalém e todas as cidades de Judá. É uma profecia sobre guerra. O texto não revela exatamente quais são esses reinos do norte. Ele apenas diz que haverá guerra e que o dano será enorme, tão grande que a nação inteira sofrerá destruição. Mas nós, olhando para a história que já se cumpriu, sabemos que esse reino do norte era a Babilônia. Por volta de 586 a.C., Jerusalém caiu e o templo foi destruído. Nessa história, vemos que a palavra profética se cumpriu exatamente como Deus havia dito, pois ele velou sobre a sua palavra e a realizou. Então, qual foi o motivo da disciplina de Deus? Vamos ler juntos o versículo 16 do texto de hoje. Vamos ler. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Amém. Deus diz claramente que o motivo da disciplina sobre Judá do Sul foi este. Eles abandonaram Deus e adoraram outros deuses. Em uma palavra, foi idolatria. Mas que tipo de ser é um ídolo? O que ele pode fazer? Que poder ou influência ele pode demonstrar? Na verdade, nenhum. No versículo 16, esses ídolos são chamados de obras das suas mãos. Aqui vemos a insensatez da vida humana. A pessoa faz um ídolo com as próprias mãos e depois entrega a própria vida a esse ídolo. Deus, porém, é um ser completamente diferente. Deus nos criou. Portanto, entregar-nos a Deus é algo totalmente natural e justo. Ídolos e Deus são diferentes como o céu e a terra. O ídolo que alguém fabrica e o Deus que nos criou são seres qualitativa, total e completamente diferentes. Mas as pessoas muitas vezes confundem isso. E assim praticaram idolatria. Por isso o juízo de Deus foi declarado. Amados irmãos, e nós? Estamos vivendo uma vida entregue ao Criador? Ou estamos apoiando a nossa vida em coisas que não passam de criaturas? Ontem houve uma notícia assim. Uma mulher estava caída em uma grande estação de metrô no centro de Seul. Na sacola de compras dela, havia uma grande quantidade de medicamentos narcóticos. Essa mulher trabalhava em um hospital. Eu pensava que andar pelas ruas como um zumbi, sob o efeito de drogas, era algo que acontecia apenas em outros países. Quando eu estudava no exterior, se precisava passar a noite por uma grande estação de trem, era fácil ver pessoas fumando algo estranho, com os olhos completamente perdidos. Agora, porém, essas coisas estão acontecendo também no nosso país. Isso já deixou de ser uma situação estranha para nós. Abandonar o Criador e depender das criaturas é exatamente isso. A pessoa se apoia nessas coisas criadas, esperando que elas resolvam seus problemas, mas, na verdade, elas não resolvem. Pelo contrário, criam problemas ainda maiores e acabam destruindo a vida inteira. Quando as pessoas de hoje dependem de dinheiro, contatos ou pessoas com poder, isso talvez não seja em nada diferente da idolatria das pessoas nos dias de Jeremias. Colocar criaturas no lugar do Deus Criador é uma forma de idolatria. Por isso, confiem em Deus. Ele é aquele que cumpre exatamente o que falou. Ele guarda exatamente aquilo que mostrou de antemão. Ele é o Deus de Shakad, o Deus que guarda e vigia. Aqueles que confiam não em ídolos, que são apenas criaturas, mas no Deus Criador, Deus dá esta promessa:
Vamos ler juntos os versículos 18 e 19. Vamos ler. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Deus tornará firmes aqueles que confiam nele, como uma cidade forte, uma coluna de ferro e muros de bronze. Isso porque Deus guarda e protege. Ele é o Deus de Chacade. E mesmo que pessoas com todo tipo de poder se levantem, aqui aparecem praticamente todos os poderosos: reis, príncipes, sacerdotes e outros. Eles jamais vencerão aqueles que confiam em Deus, porque Deus os guarda. Deus está com eles e Deus os livra. Amados irmãos, Deus é aquele que certamente guarda aquilo que falou. Ele é o Deus de Chacade. Esse verbo, Chacade, aparece em um lugar que conhecemos muito bem. O Salmo 127. Vou ler o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Na expressão, se o Senhor não guardar a cidade, é usado o verbo Chacade. Por mais que a sentinela se esforce, se Deus não guardar, não há sentido. É tudo em vão. É Deus quem precisa nos guardar. Eu os abençoo em nome do Senhor para que este dia comum que vivemos hoje seja guardado pelo Deus que prometeu. Eu certamente te guardarei. Não confiem naquilo que as mãos humanas fizeram. Não se apoiem em pessoas. Não se apoiem em coisas vazias como o poder. Vivam este dia confiando no Criador, no Deus que certamente guarda aquilo que falou e que deseja nos guardar. Eu os abençoo, em nome do Senhor, para que este seja um dia guardado por Deus, um dia em que Deus os livre das dificuldades e um dia em que Deus esteja sempre com vocês.